presidente. Boa tarde, colegas. Rogando pela proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Nós vamos iniciar a nossa sessão pelos processos, inicialmente com pedido de sustentações orais. Processo 04, página 1, pauta dia, recurso administrativo, PROAD, final 28.663, comarca de Valparaíso de Goiás. Primeiro recorrente, Isis Campos Amaral, oficiala de registro de imóveis de Valparaíso, representada pelo doutor André Campos Amaral. Segundo recorrente, registro de imóveis do Brasil, secção Goiás, Riba, Goiás, representado pelo doutor Diogo Crozara. Tem pedido de sustentação só parte do doutor Diogo? Sim, presidente, só o doutor Diogo inscreveu-se. A relatoria da desembargadora Carmeci Rosa, a quem eu passo a palavra. Boa tarde, eu não tinha cumprimentado Vossa Excelência, desembargador Leandro, tudo bom, né? Boa tarde, desembargadora, graças a Deus, tudo bem. Então, como o relatório desse recurso já está disponibilizado, vamos ouvir a sustentação oral do doutor Diogo. Boa tarde, doutor Diogo. Boa tarde, desembargadora. Boa tarde, doutor Diogo. O senhor está com a palavra pelo prazo regimental, por favor. Obrigado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o digno corregedor, cumprimento a digna relatora, cumprimento também todos os componentes desse conselho, cumprimento a Sabrina, os colegas advogados. Senhor presidente, esse processo é um processo de grande importância, especialmente para o RIB, para o Registro de Imóveis do Brasil, Seção Goiás, porque a partir do julgamento desse processo, ele originou um ofício circular da Corregedoria, o ofício circular 454, que diz respeito à forma de cobrança de emolumentos em empreendimentos, em incorporações, que são, hoje, uma das principais formas de cobrança de emolumentos em todo o Estado. E, por isso, o Colégio Registral, o antigo Colégio Registral, hoje o Registro de Imóveis do Brasil, ele vem até esse conselho entendendo que, caso mantida a decisão que fora proferida, nós estaremos diante de algo que ofenderá de forma grave não só os emolumentos recebidos pelos cartórios, mas também o próprio Fundesp. Tanto que a primeira preliminar arguida nesse recurso é a nulidade da decisão por ausência de chamamento do Estado e de outros órgãos que recebem recursos através do Fundeb, por força da legislação estadual que define a matéria, especialmente pelo artigo 5º, parágrafo 1º da Lei Estadual 19.191, que não foram chamados a se manifestar dentro desse procedimento que vai gerar prejuízo. E eu explico aonde é que está o prejuízo. É porque esse ofício circular, essa decisão proferida inicialmente lá em Valparaíso, que fora reformada pela Corregedoria, dando ensejo a esse ofício circular, determina o seguinte, senhor presidente: ante exposto, acolho o parecer do parcial provimento ao recurso interposto em face da decisão proferida pela diretora do Foro de Valparaíso, que é a doutora Letícia, na época, que, por conseguinte, reconheço como indevida a cobrança por unidade autônoma do ato de averbação da carta de habites em registro de incorporação imobiliária, diante da previsão contida na Lei Federal 6.015, artigo 139, 237-A, parágrafo 1º, cientificando os interessados de que eventuais pedidos de restituição devem ser realizados em via própria. O que é que está tendo uma confusão clara nessa decisão objeto desse recurso? Nós sabemos que o artigo 237-A da Lei de Registro Público, ele fala, por força lá daquela questão do Minha Casa Minha Vida, que a partir do momento do registro do loteamento até o habite, todos os emolumentos serão cobrados como se fossem um. Mas nesse caso específico aqui, nós não estamos tratando da carta de habites, do habites do empreendimento. Nós estamos tratando do habites das unidades. Tanto que o pedido formulado pela parte, lá no seu pleito, me permita a leitura,
é o seguinte: diante do exposto, requer seja reformada a decisão, a fim de reconhecer que o registro deverá ocorrer na certidão da matrícula original do imóvel, levando-se a efeito a dicção expressa de até o registro da carta de habites, inclusive as averbações e registros relativos à pessoa do incorporador, de direitos reais, cessões, garantias ou demais negócios jurídicos que envolvam empreendimento, serão realizadas na matrícula de origem do imóvel e em cada uma das matrículas das unidades autônomas eventualmente abertas. O que então está se discutindo aqui? Quando se trata do habite, da construção nas unidades autônomas, eu posso cobrar emolumento por cada unidade autônoma ou não. A cobrança é uma só. E aqui está a confusão. Por quê? O 237A, ele traz a exigência de cobrança una para a incorporação, ou seja, para o registro do empreendimento. Quando eu vou registrar o habite de uma unidade, vamos pegar aqui um condomínio fechado. Eu construo lá uma casa no condomínio fechado. O registro da unidade total que compõe o condomínio, ela é na matrícula mãe. Mas o registro do habite, da construção de um determinado imóvel dentro daquele empreendimento, ele é realizado dentro da matrícula desmembrada, da matrícula criada. E aí a intelecção correta é que eu posso cobrar esse emolumento quando for na matrícula desmembrada, da unidade autônoma. Não é isso que está se decidindo aqui. O que aqui a gente está vendo é que nós temos uma confusão que foi gerada, nesse caso, pelo 237A com o 44 da Lei de Condomínio. Porque o 44 da Lei 4.591 vai falar o seguinte: após a concessão do habite pela autoridade administrativa, incumbe ao incorporador a averbação da construção em correspondência às fações ideais discriminadas na matrícula do terreno. Então, se eu tenho fração ideal, se eu tenho unidade autônoma, eu posso cobrar emolumentos de registro de habites daquela obra da unidade autônoma de forma individual. Imagine no caso específico, que é um processo que vem lá de 2016, que são 200 e tantas unidades autônomas. O habite de cada uma das obras realizadas ou das construções que eu vou fazer nessas unidades autônomas não pode ser cobrado uma única vez. Ele tem que ser cobrado de acordo com o que eu for fazendo, porque o cartorário ele vai ter trabalho para registrar cada obra. Cada habite vai sair de forma individual pelo município. Então, não dá para querer, como fez a decisão recorrida, de dizer, não, vamos cobrar tudo na matrícula mãe, porque quando a gente pega o parecer do juiz, então, auxiliar na corregedoria, ela vai falar o seguinte: olha, o Minha Casa Minha Vida veio para beneficiar as unidades habitacionais autônomas, permitindo tal. Ok, mas isso é para o habite do empreendimento. Eu vou lá, faço um loteamento fechado, que tem portaria, tem piscina, tem outras coisas. O habite do empreendimento é na matrícula mãe. Mas o habite de cada uma das unidades isoladas, das unidades autônomas, ele é feito e registrado na matrícula individualizada. E se ele é feito na matrícula individualizada, a cobrança deve ser individualizada, ela não deve ser uma só. É isso que esse recurso está querendo discutir. Essa interpretação do termo até o habite. O que a juíza de primeiro grau entendeu? E me permita aqui trazer um pedacinho da decisão de primeiro grau. Diz ela: é certo que a norma citada, artigo 237A da Lei 6.015, comporta regra de exceção, na medida em que permite a cobrança de emolumentos não por unidades autônomas, assim pela matrícula original do imóvel. A hermenêutica determina que normas de exceção tenham necessariamente interpretação restritiva. Assim como a norma citada estabelece que o recolhimento dos emolumentos como registro único ocorrerá até a emissão do habite, e este, a princípio, foi emitido em 16 de março de 2016, qualquer ato notarial a ser realizado após essa data deverá ser cobrado por unidade, e não como registro único da matrícula originária. Correta a decisão de primeiro grau. Correta a intelecção que a juíza de primeiro grau deu ao interpretar esse 237A. E é essa a nossa preocupação. Vamos pegar, e hoje nós estamos vivendo um movimento que há uma
grande quantidade de empreendimentos sendo realizados, 1.000, 2.000 unidades. Eu vou fazer a averbação de habites de cada unidade como se fosse uma só, cobrando uma única vez? Ou, como diz o ato da corregedoria, eu vou até poder fazer dentro da matrícula individualizada, mas eu só vou cobrar uma vez? Não está correto esse entendimento. E isso vai gerar problema na própria consequência dentro do Fundesp, na própria consequência da cobrança dos emolumentos. Porque se cada ato é feito dentro daquela matrícula individualizada, a cobrança também deve ser feita dessa forma. Não pode ser feito de forma conjunta. E é isso que se busca a melhor interpretação nesse recurso. Que se entenda que o habite de construção das unidades individualizadas deve ser realizado na matrícula individualizada e a cobrança deve ser feita também de forma individualizada. Não pode ser feito de forma coletiva, como quer. E aí vem mais uma questão. Isso aqui fora feito ainda na égide da CAN, a época vigente em 2016, onde vigorava o artigo 818-N, parágrafo 1º, que dizia expressamente no artigo 818-N, das consolidações dos atos da corregedoria e normas da corregedoria, a CAN, no seu parágrafo 1º diz o seguinte: os emolumentos pelo registro da incorporação, pela averbação da construção, pelo registro da instituição e individualização das unidades serão cobrados normalmente, não sendo hipótese de ato único previsto no 237-A da Lei 6.015. Então, veja que, no caso concreto, a norma vigente à época dizia expressamente lá no 818-N que a cobrança era por registro da individualização e não de forma coletiva. É essa a interpretação, e por isso que no início da minha sustentação eu disse, da importância desse julgamento, porque, de fato, ele vai balizar se esse ofício está correto ou se ele precisa ser revisto, agora pela Corregedoria do Foro Extrajudicial, para dizer o seguinte: olha, até o habite-se, a cobrança é única. O habite-se da construção é único se for a construção do empreendimento, mas se for de cada individualidade, ou seja, de obras de cada uma das unidades, ela vai ser feita a cobrança individualizada. Por isso, senhor presidente, é que a interpretação correta do 237-A da Lei de Registros Públicos não é ceifar a cobrança quando a gente passa o habite, como bem disse a Justiça de primeiro grau, o pós-habite. Então, o habite da unidade geral do empreendimento, ele é um só. Aí, ok. Mas o de cada unidade, eu estou falando muito em empreendimentos de loteamento fechado e também loteamento aberto, onde tem matrículas desmembradas, nós temos que avaliar essa situação, que ela deve ser feita de forma separada. O alcance da norma, que for alterado lá atrás para melhorar a questão do Minha Casa Minha Vida, diminuindo os custos para a incorporação, ele não alcança esse tipo de procedimento. Razão pela qual é nesses termos que se pede, inicialmente seja cassada a decisão, para a intimação do Estado, do Ministério Público, Sinoreg, da OAB e da Defensoria, para se manifestar no feito, tendo em conta a lesão ao patrimônio deles decorrente dessa interpretação em prejuízo ao artigo 5º, parágrafo 1 da Lei 19.191, ou mesmo para reformar a decisão, entendendo como regular a averbação e cobrança do habite nessas matrículas das averbações de construções realizadas nas matrículas individualizadas, ou ainda que se entenda que, no caso concreto, por não haver, à época dos fatos, uma norma que proibia essa cobrança, que seja determinado que, nos termos do artigo 23 e 24 da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, seja dada a interpretação para que essa compreensão dada pelo ofício circular tenha efeito ex nunc e que se valide aquilo que estava de acordo com a CAN à época dos fatos. É nesses termos que pede o provimento do recurso, senhor presidente. Pois não. Retorno a palavra à eminente relatora. Pois não, senhor presidente. O doutor Diogo ele falou muito bem sobre os efeitos dessa decisão. E por conta de uma cautela que eu preciso de sempre ter, eu vou ficar com vista. Pois não, desembargador, o julgamento então fica suspenso, colegas. Obrigado, doutor Diogo. Obrigado, presidente, com licença. Pois não. A sequência aqui, processo número 3, página 1, pauta dia, recurso administrativo, PROAD final 604661, comarca de Goiânia, recorrente
Eduardo Militão, representado pela doutora Mônica Filgueiras da Silva Galvão, e outros aqui. Recorrido, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, interessado à ouvidoria do Poder Judiciário. Esse processo tem como relator o desembargador Sival Guerra Pires, a quem eu concedo a palavra. Presidente, gostaria de ouvir a sustentação oral. Pois não. Doutora Mônica Filgueiras, por favor, só tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigada, excelências. Boa tarde. Conseguem me Boa ouvir? tarde. Conseguem? Sim, claramente. Tá bom. Boa tarde, excelências. Eu represento aqui o repórter Eduardo Militão, a serviço do portal UOL. Trata-se, excelências, de um pedido formulado com base na Lei de Acesso à Informação, relativa às informações quanto à licença compensatória estabelecida pelo Tribunal de Justiça de Goiânia, salvo engano, em 2023. O pedido de acesso a essas informações, excelências, foi indeferido sob o argumento de que a apuração das informações importaria em trabalho excessivo para a administração pública. É uma das hipóteses previstas na lei para negativa de fornecimento de informações, óbvio, ainda assim com algumas ressalvas. Em primeiro lugar, excelências, a decisão que indeferiu o acesso a informações dá a entender que as informações estariam disponíveis de maneira fácil e acessível no portal de transparência desse tribunal. O repórter tomou os cuidados de abrir cada uma das abas que tem a descrição de cada uma das verbas que é paga por esse tribunal. Eu fiz a mesma coisa e não consegui localizar a rubrica licença compensatória. Eu chamo a atenção dos senhores para o fato de que há algumas verbas, pagamentos eventuais, verbas indenizatórias, tem algumas descrições das verbas que compõem cada uma dessas rubricas, nenhuma delas é a licença compensatória, então, de maneira específica, nós não conseguimos visualizar o pagamento dessa verba em específico, talvez ela esteja incluída em alguma das verbas que são descritas de maneira genérica. Então, tem lá outros pagamentos, outras indenizações, então, talvez esteja numa dessas, mas sequer em qual delas nós conseguimos apurar. Eu chamo a atenção, por exemplo, para o fato de que o Tribunal de Justiça de São Paulo disponibiliza essa verba de maneira discriminada entre as vantagens eventuais. Mas nos parece que, no caso do Tribunal de Justiça de Goiânia, isso está em verbas indenizatórias. Mas sequer essa informação é possível de ser apurada no portal de transparência do Tribunal de Justiça de Goiás. Além disso, obviamente, ao disponibilizar a informação de maneira agrupada com outras verbas, isso não permite compreender qual é o valor que está sendo pago numa dessas rubricas. Eu chamo a atenção de Vossas Excelências que na decisão que indeferiu o acesso à informação é mencionado um dispositivo do regulamento do CNJ, e esse dispositivo justamente determina o detalhamento individual de cada uma das verbas pagas sob algumas rubricas, por exemplo, sob título de licença compensatória. Não bastasse isso, Excelência, salvo engano, o Tribunal de Justiça de Goiás utiliza o sistema CIEDOS, é um sistema de administração de verbas, e nos parece que esse sistema permitiria, sim, o acesso a essa verba de maneira discriminada e de maneira bastante simples. Então, também ao contrário do que consta da decisão de indeferimento, a apuração dessa verba não importaria em trabalho adicional ou excessivo à administração pública. Eu já mencionei logo no começo, mas essa é uma verba relativamente nova, foi instituída pelo Tribunal de Justiça de Goiás em 2023, então é razoável e atende ao interesse público que se possa apurar quais são os valores que vêm sendo pagos sob essa rubrica recentemente instituída pelo tribunal. Por essas razões, excelências, e nos termos da Lei de Acesso à Informação, fica requerida a reforma da decisão de indeferimento com a determinação de fornecimento das informações requeridas. Obrigada. Pois não, doutora. Retorna a palavra ao eminente desembargador Sival. Senhor presidente, preciso analisar alguns dados anotados nessa sustentação oral e fico com vista. Pois não, desembargador.
O julgamento fica suspenso, então. Agradeço a doutora Mônica. Boa tarde. Boa tarde, excelências. Bem, terminadas as sustentações orais, vamos ordenar aqui pelo número 1, pauta-dia, recurso administrativo PROAD final 595851, comarca de Goiânia, recorrente, juiz de direito aposentado Luiz Antônio Alves Bezerra, representado pelo Advocacia Alves Bezerra. Recorrido é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Esse PROAD tem como relator o desembargador Wilde Afonso Ogawa, a quem eu concedo a palavra. Desembargador Wilde. Obrigado, senhor presidente. Eu vou ir de forma mais sintética e objetiva, porque o voto está um pouco mais extenso, e se houver necessidade, eu faço mais esclarecimentos ao final. Certinho. O juiz de direito, doutor Luiz Antônio Alves Bezerra, aposentado, ele requereu buscando isenção de imposto de renda incidente sobre seus proventos, retroativo a 5 anos, em virtude de ser portador de enfermidade, que é a monoparesia incapacitante e irreversível. Ocorreu que a juíza auxiliar da presidência, né, acionou a junta médica, e a junta médica, nessa ocasião, informou que tinha emitido um parecer contrário, em pedido idêntico em 2019, e que seria necessário, para indispensável avaliação médica, a presença do magistrado. E, desta forma, então, fez-se essa presença para que ele pudesse ser examinado. A juíza auxiliar, então, fez o seu parecer no sentido de que fosse deferido desta feita a partir do dia 7 de fevereiro de 2023. Eis que comprovada, então, agora a situação do juiz aposentado Luiz Antônio. O presidente do Tribunal de Justiça acatou a manifestação e indeferiu, e houve, então, o recurso. Pois muito bem. A legislação pertinente diz que ficam isentos de imposto de renda, a Lei 7.713, 1988, ficam isentos de imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos, o inciso 14, paralisia irreversível e incapacitante. Bom, o que aconteceu no caso? No caso presente, né, o Luiz Antônio, ele apresentou um laudo produzido pela Junta Médica do DETRAN, de 21 de setembro de 2020, onde concluiu-se que foi realizado com o fim de verificar a aptidão para dirigir veículo. E não se concluiu pela paralisia irreversível e incapacitante exigida pela lei, né? Essa avaliação médica não se comprovava prestar a alegada incapacidade. Então, não se ouvida que há atestados médicos, há pareceres aqui, há juntas, dizendo que apresenta a doença, né, o possível data de início, desde o ano 2017. Mas o início da doença não é parâmetro, pois que a lei exige que a tal doença seja totalmente incapacitante, o que só foi constatado na última perícia médica, que é essa perícia de 7/2/2023. Os outros documentos, é provável, tal data, você não pode dirigir, pode ter direito a carro de pessoa com deficiência, mas a comprovação verdadeiramente dessa incapacidade, ela advém, né, de forma clara, através da perícia que foi feita com essa data. E há um pedido também, esqueci de falar antes, de uma correção de erro material, porque colocaram na decisão, né, como se fosse uma questão de câncer, de neoplasia maligna, câncer de próstata, mas na verdade é uma situação de hérnia de disco e monoparesia incapacitante irreversível. Então é por isso que eu estou dando parcial provimento para fazer essa retificação do erro material na prolação da decisão, né, e estou, no caso, no mérito, né, desprovendo o recurso e mantendo a decisão da presidente do Tribunal de Justiça, que a comprovação é a partir do exame do 7/2/2023. É a proposta de voto, senhor presidente. Pois não, desembargador. Colhendo o voto aqui pela ordem, desembargador Alexandre Cafuri. Presidente, boa tarde a todos. Acompanhe. Pois não, desembargador Altair Guerra. Acompanha, presidente. Desembargador Amaral Wilson. Acompanha. Desembargador Gerson Sintra.
Mesmo voto, presidente. Desembargadora Carmeci Rosa. Eu acompanho. Desembargador Marcos da Costa Ferreira. Mesmo voto, senhor presidente. Desembargador Anderson Máximo de Holanda. Oi, presidente, meus votos. Desembargador Fleury. Acompanhe, senhor presidente. Desembargador Sival Guerra. Com relator, senhor presidente. Desembargador Fernando Vigiano. Seja bem-vindo, desembargador Fernando. Boa tarde, presidente. Muito obrigado pela recepção e também acompanho o nobre relator. Então, a unanimidade dos votos, recurso conhecido, correção feita pelo relator, mas questão de fundo, mérito desprovido, a unanimidade dos votantes. Julgamento encerrado. Vamos na sequência ao segundo aqui, recurso administrativo PROAD final 527355, comarca de Goiânia. Recorrente, juiz de direito Marcelo Pereira do Amorim. Recorrido, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O relator é o desembargador Wilde Afonso Ogal, a quem eu passo a palavra. Desembargador Wilde, continua com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Também, da mesma forma, eu farei uma síntese, se necessário, faço leituras e maiores esclarecimentos. É um recurso administrativo interposto pelo nosso colega magistrado Marcelo Pereira de Amorim. Ele, em virtude da decisão indeferitória do presidente sobre o restabelecimento de percentual em ATS. Ele pede a reconsideração da decisão recorrida com o recálculo das diferenças retroativas referente ao período de agosto de 2005 a dezembro de 2023, considerando o percentual efetivamente devido, 20%, e não o erroneamente cadastrado, 15%, nos termos do artigo 64 da Lei Estadual 13.800, de 2001. E caso não seja reconsiderada, submetida à apreciação do Conselho, ela não foi reconsiderada, por isso está aqui na apreciação do Conselho também, e, alternativamente, que, se falar em prescrição quinquenal, sejam reconhecidas e pagas no mínimo as diferenças salariais referentes aos últimos 5 anos anteriores ao protocolo de requerimento. Pois muito bem. Na verdade, o que se procura é verificar se houve erro cadastral no sistema de pagamento desse Tribunal de Justiça, que teria levado à aplicação incorreta do percentual de 15% nos cálculos de pagamento retroativo adicional do tempo de serviço, em vez de um percentual de 20% durante o período de agosto de 2005 a dezembro de 2023. Pois muito bem. O que ocorre? Na origem, foi diligenciado para que a divisão de cálculo e conferência pessoal desse tribunal informasse o que estava acontecendo, qual o percentual de quinquênios incorporados paga atualmente ao magistrado, se o magistrado percebeu ou percebe diferenças relativas aos quinquênios averbados em período anterior. E, durante essas informações, o que se aconteceu? Percebe-se que, atualmente, o percentual de 20% a títulos adicionais por tempo de serviço, correspondente a 3 quinquênios, sendo 10% relativo ao primeiro quinquênio e 5% para o segundo e terceiro, respectivamente. Não obstante o deferimento do percentual correto, constatou-se na folha de pagamento, isso é a informação do setor, na folha de pagamento referente ao período de janeiro a outubro de 2024, houve pagamento inferior, no montante de apenas 15%, em razão de equívoco cadastral que registrava 5% para cada quinquênio. Tal erro, contudo, foi corrigido na folha de pagamento do mês de novembro de 2024, com devido pagamento de diferença de forma retroativa. Isso consta dos eventos 21, 22 e 23. Então, desta forma, as diferenças relativas aos quinquênios compreendidas entre agosto de 2005 a dezembro de 2023 foram calculadas com base no valor do subsídio percebido em julho de 2005, respeitando-se o percentual de 20%. E, desta forma, todas as diferenças relativas ao adicional por tempo de serviço, referentes ao período anterior à implementação de regime de subsídio, todas as parcelas foram quitadas. Esse documento foi anexado pela Auditoria Financeira, o pagamento foi retomado a partir da folha de dezembro de 2022, utilizando como base o último quinquênio do julho de 2025. Pois muito bem. Então, desta forma, apesar de todos os cálculos juntados, etc., na verdade, o nobre colega
deveria ter demonstrado que houve algum tipo de erro, né, dos nossos atos de administração. E, dessa forma, não há nenhuma comprovação de algum equívoco. Então, eu estou conhecendo, porém, negando o provimento, vez que o único equívoco que foi constatado, a própria administração também já havia corrigido. Então, conheço e nego o provimento. É a proposta de voto, presidente. Questão, desembargador Wilde. Desembargador Alexandre Cafuri. Acompanho, presidente. Desembargador Altair Guerra. Acompanho. Desembargador Amaral Wilson. Acompanho. Desembargador Gerson Sintra. Também acompanho, presidente. Desembargadora Carmeci. Também acompanho. Desembargador Marcos. Meus votos, senhor presidente. Desembargador Anderson. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Fleury. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Sival. Acompanho, senhor presidente. Desembargador Fernando Vigiano. Com o relator, senhor presidente. A síntese do julgamento fica recurso conhecido, porém desprovido ao nome dado dos votos. Julgamento fica concluído também. Temos mais alguma coisa em pauta, Sabrina? Não, senhor presidente. Não temos. Não temos, presidente. Peço para encerrar, então, a gravação.